Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre números. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no 8º ano do ensino fundamental, que precisa ver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET, semana de número 1 e semana de número 2. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática justamente os números, o objeto de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, números racionais na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações, conteúdos relacionados, números inteiros, racionais e porcentagem. Acompanhe mais essa aula na tela. O que são números? Números, na verdade, eles surgiram naturalmente com a necessidade de contar, ok? Primeiro ponto importante, número não existe. Número nada mais é do que uma representação de algo que existe. E o primeiro conjunto dos números que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Por que naturais, professor? Porque surgiram naturalmente com a necessidade de contar. Então, o primeiro conjunto dos números que surgiu, o conjunto dos números naturais. A representação simbólica dos números naturais é justamente esse nzinho aqui, ó. Então, esse n representa o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, nós começamos a contar a partir do número 0. O 0, depois, vem os números positivos. O número 1, que é positivo, o número 2, que é positivo, o número 3, que é positivo, o número 4, que é positivo. Perceba que esses números não estão aparecendo necessariamente o sinal de mais, porque não há necessidade, ok? Quando não aparece sinal nenhum, é porque é positivo. Apenas o número 0, que não é contado como número positivo, ok? O 0 é um número que não é positivo, ele apenas é um número nulo, ele não tem sinal. Então, aqui eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Perceba que aqui nós temos 3 pontinhos. O que esses 3 pontinhos indicam? Indica que há uma continuidade de números. Normalmente falamos que o conjunto dos números são infinitos e esses 3 pontinhos pode representar esse infinito. Só que a humanidade vai desenvolvendo e o homem percebe que ele precisa ainda de mais números, de uma numeração ainda maior. E ele então começa a descobrir um conjunto de números negativos. Como o conjunto dos números naturais, nós temos o 0 e os números positivos, então criou-se o conjunto dos números inteiros. O que são o conjunto dos números inteiros? São os números negativos, são os números positivos e também o 0. Lembrando a você que aqui nós temos os números negativos, aqui nós temos os números positivos. Poderia aparecer o sinal de mais aqui, mas não aparece, não tem problema. Mesmo não aparecendo, sabemos que esses números são positivos e também nós temos o número nulo, que é o número 0. Algumas operações com números inteiros são importantes a gente frisar, falarmos aqui. Nós temos a operação de adição, nós temos a operação de subtração, nós temos a operação de multiplicação e nós temos também a operação de divisão. Aqui nos exemplos nós temos o seguinte, ó, mais 2 entre parênteses, mais 3 entre parênteses é igual. Perceba que antes do mais 2 aqui, não tem sinal, não tem valor nenhum. Então, eu posso retirá-lo do parênteses. Vai ficar mais 2. Antes do mais 3 que está dentro do parênteses, eu tenho um sinal de mais. Então, eu preciso fazer uma multiplicação de sinais nesse momento. Então, vai ficar mais 2, esse mais aqui que está de fora, vezes esse mais aqui que está dentro do parênteses, ou seja, mais vezes mais é mais. Mais quem? Mais 3. Ok? Mais 2 mais 3, mais 5. Se eu não quisesse que aparecesse o sinal, não teria problema. Se não aparecesse o sinal de mais, saberíamos que se aparecesse apenas o número 5, saberíamos também que, nesse caso aqui, nós temos um número positivo. Então, vamos lá, continuando. Aqui eu tenho menos 2 mais menos 3. Menos 2 não tem número e nem sinal antes dele aqui, fora do parênteses, então eu apenas escrevo menos 2. Aqui eu tenho mais vezes menos é menos.
Menos quem? Menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Agora vamos lá para a subtração. Ó. Mais 2 menos mais 3. Da mesma forma, mais 2 fora do parênteses, menos vezes menos vai dar menos vezes mais, melhor dizendo, vai dar menos. Menos quem? Menos 3. Mais 2 menos 3 vai dar menos 1. Agora aqui, ó, eu tenho menos 2. Como não tem valor nenhum antes dele, do parênteses aqui, então eu só reescrevo menos 2. Aqui eu tenho que fazer essa multiplicaçãozinha de sinais. Menos vezes menos vai dar mais. Mais quem? Mais 3. Então, menos 2 mais 3 vai dar mais 1. Multiplicação agora. Mais 2 vezes mais 3. Preciso multiplicar os sinais e também multiplicar os números. Mais vezes mais é mais. 2 vezes 3 é 6. Agora aqui, ó. E nós temos o seguinte agora. Menos 2 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 3 é 6. Então, mais 6. E na divisão? Aqui eu tenho mais 6 dividido por mais 2. Eu vou dividir, nesse caso, os sinais também, porque eles estão entre parênteses. Mais dividido por mais é mais. 6 dividido por 2 é 3. Da mesma forma aqui no de baixo, menos 6 dividido por menos 2. Então, menos dividido por menos é mais. 6 dividido por 2 é 3. Se você ainda precisar de mais umas aulinhas para ficar craque nesse assunto, você pode clicar no card que está aparecendo acima. Você vai ser direcionado a uma super aula em que você vai trabalhar com todos esses conjuntos de números inteiros aí. Vai ser levada uma aula para adição, uma aula para subtração, uma aula para multiplicação, uma aula para divisão. No card, abaixo também aqui nos comentários, na descrição do vídeo ou nos comentários, eu vou deixar também os links. É só você clicar para você ser direcionado a essa aula, para você ter uma bagagem de conhecimento ainda maior, ok? Então vamos continuar avançando aqui e falando agora sobre o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é todo aquele número que pode ser representado na forma de fração, onde o número de cima da minha fração ele é chamado de numerador e o número de baixo da fração ele é chamado de denominador. Lembrando que o numerador, esse número de cima, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, quanto também o número zero. Okay? Se ele pode tanto ser positivo, quanto negativo, quanto zero, significa então que esse número de cima, que é o numerador, ele é um número inteiro, ou seja, ele pertence, e esse símbolo aqui significa pertence. Então, esse número aqui de cima, o numerador, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, pois ele pode ser tanto positivo, quanto negativo, quanto também o número zero. Agora, falando sobre o denominador, que é esse número que está aqui embaixo, que é o B, o denominador, ele pode ser positivo? Pode. Ele pode ser negativo? Pode. Ele só não pode ser zero. Olha só, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele não pode ser zero. Ele também pertence ao conjunto dos números inteiros. Aí você pode perguntar, mas professor, o número não pode ser zero. Por isso que nós temos esse símbolo aqui, ó. Tá vendo esse asterisco aqui? Esse símbolo é para indicar para você que esse número tanto pode ser positivo quanto negativo, mas não pode ser zero, ok? Então, quando você vê esse símbolo aí em qualquer conjunto numérico, significa que está excluindo o número zero. Bem, então essa simbologia matemática aqui toda, ela quer dizer para você o seguinte, ó, que todo número racional, ele é uma fração, onde possui o numerador e também o denominador. Lembrando que, tal que, visto que, essa barrinha aqui pode chamar isso, tá? Tanto tal que quanto visto que. Lembrando que, tal que, esse numerador, ele tanto pode ser positivo, quanto negativo, quanto também o número zero. E nós temos o denominador, que pode ser tanto positivo quanto negativo,
mas não pode ser o número zero. Tudo bem? Já que nós estamos falando que toda fração, todo número racional, ele é uma fração, então agora nós vamos pegar alguns exemplos em que nós vamos trabalhar com essas fraçõezinhas, ok? Então acompanha comigo na tela aí, ó. Nós temos aqui o número meio, 1/2. Eu posso multiplicar esse número de cima por 5 e esse número de baixo por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Quanto que é 5 dividido por 10? Quando eu vou pegar o denominador e esse denominador for o número 10, a ideia é, denominador sendo 10, nós vamos, na divisão, nós vamos simplesmente fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda, ok? Por isso que 5 dividido por 10 vai dar 0,5, ok? 0,5. Então vamos lá. Agora nós temos aqui, ó, menos 23 sobre 100. Perceba que não é 10, é 100. Então são dois zeros, ó, 2 zeros. Então nós vamos fazer o quê? Fazer a vírgula andar 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Vai andar 1, 2. Por isso que vai ficar resultado 0,23. Lembrando que esse número é negativo, ok? Menos 23 sobre 100, resultado final, menos 0,23. Agora nós temos aqui embaixo, ó. Nós temos aqui 2 sobre 125. Eu posso multiplicar o número de cima vezes 8 e o número de baixo também vezes 8. 2 vezes 8 vai dar 16. 125 vezes 8 vai dar 1.000. E quanto que é 16 dividido por 1.000? Perceba que agora são 3 zeros. Então a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Andando 3 casas para a esquerda, 0,016. Ok? Tranquilo? Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!